Próxima parada, estação Entrevista. Vamos falar agora sobre os presídios do estado de Santa Catarina, né, os complexos penitenciários e os casos de coronavírus. Estamos em linha, agradecendo ao secretário de Administração Prisional e Socioeducativa do estado, Leandro Lima, está conosco na linha para falar como está esse acompanhamento. A gente sabe que os números estão crescendo também nesse segmento, infelizmente. Boa tarde, secretário Leandro. Boa tarde, prazer estar com vocês e prestando todos os esclarecimentos necessários. A gente já noticiou, inclusive, aqui no Complexo Penitenciário da Caianduba, um número muito alto. Da última vez que eu noticiei aqui, secretário, eram 915 em todo o estado, sendo que mais de 500 era só no Complexo Penitenciário da Caianduba. Como é que está o acompanhamento hoje em relação aos casos? Olha, no estado hoje já passam de 1.152 casos, esse é o dado de ontem às 20 horas, né, o último boletim atualizado. O ritmo é bastante forte, mas a gente tem percebido que nos últimos dias as últimas 2 semanas principalmente, não vem subindo com a mesma velocidade que as 2 semanas anteriores, que estavam bastante preocupantes. No complexo da Caianduba, é importante salientar, né, que a gente teve uma incidência no presídio, né, e nesse presídio 100% dos presos foram testados, servidores, prestadores de serviços, né, e nós tivemos ali aproximadamente 50% de incidência de positivos. E o que é bastante importante relatar para todos, né, que nós chegamos a ter 505 confirmados ali no complexo da Caianduba. Desses, nesse momento, 33 restam ativos, né? Ou seja, nós tivemos um índice bastante elevado, 472 recuperados ou curados. O índice aconteceu, foi elevado, não tivemos casos graves dos internos, nós tivemos, infelizmente e lamentavelmente, um óbito de um agente penitenciário, né? E a maioria da população prisional resta recuperada ou curada, né, ali naquele complexo. Então a situação teve um pico, uma situação aguda, em que se encaminha para a normalidade, haja vista a quantidade de medidas que foram tomadas no sentido de evitar que isso passasse para as outras unidades do complexo e também de que houvesse um correto descarte dos materiais, de lixo, organização, separação, enfim, foram tomadas inúmeras ações ali no sentido de controlar a pandemia na unidade já infectada e não contaminar os demais do complexo. Secretário, foram 2 mortes registradas, né? Uma em Itajaí e outra em Itapema. Você comentou a respeito dos testes e desses outros cuidados, mas quais são os outros cuidados e nas outras penitenciárias do estado? Também foram feitos testes em todos os funcionários, nos detentos? A gente tem uma média de 29 mil pessoas circulando pelo sistema prisional em Santa Catarina. Isso. Morgana, é importante, assim, foram adotadas uma série de providências e o teste não é só mais uma delas, né? A gente tem usado os testes quando há sintomas, né? Então não há testagem em massa, porque nós não teríamos testes para atender toda a demanda do sistema prisional. Então a gente tem focado e priorizado o uso dos testes onde tem a ocorrência desse. Foram aplicados mais de 4 mil testes no estado, né? Com dados de ontem também, 20 horas, né? E as outras ações quais são? Restrições de acesso, né, que é algo que causa bastante crítica por parte de familiares, mas isso é extremamente importante, né? A gente mantém as unidades com essa restrição de acesso, impedindo que haja contato físico com o mínimo de pessoas possíveis, né? Mesmo no complexo da Caianduba e na maioria das unidades do estado, o controle das galerias é aéreo e deve continuar sendo assim, por uma questão de segurança e também agora por uma questão de sanitário. As restrições de acesso incluem visitas, cartas, sacolas, o atendimento de advogados por meio de parlatório, a adoção das das visitas virtuais, das cartas virtuais, que não substituem as cartas enviadas fisicamente, nem substituem as visitas. Isso é algo que faz falta no prisional,
mas dado aos rigores sanitários impostos pela pandemia, é necessário que a gente mantenha esse contato virtual, meramente para que se troquem informações, para que as pessoas saibam que a família está bem e que o custodiado está bem, o adolescente internado também está bem. Então essa é a ideia. As visitas virtuais, de fato, nunca vão conseguir substituir a importância da visita física. Secretário Leandro, como é que funciona a estrutura de atendimento, né? O isolamento? Nós temos hoje todo o atendimento necessário para as pessoas, tanto os detentos, né, que devem ser atendidos separadamente, obviamente, daqueles funcionários públicos também. Como é que funciona? Olha, os servidores públicos do Estado fazem um atendimento normal, como os demais cidadãos. A maioria dos nossos servidores tem plano de saúde, o SC Saúde nos atende bem. Eu precisei do SC Saúde, eu tive positivado, tive afastado por quase 20 dias e fiz o atendimento pelos nossos planos de saúde, né? Os internos estão nas unidades da mesma forma que nós estamos para as nossas residências. Então lá a gente precisa isolado, eu fiquei isolado na minha casa. E o interno, no caso de confirmados, nós precisamos isolá-los por celas, por dias, por pavilhões, como foi feito no presídio ali no complexo da Caianduba. E essa é a medida que se pode ter, né? Não é necessário liberação de presos por pandemia. A decisão de liberar ou não é do Poder Judiciário. Entretanto, hoje alguém que esteja confirmado numa unidade, é melhor que fique na unidade até que esteja curado, né? Para evitar que a liberação desse preso possa causar ainda mais contágio na família e na comunidade que ele está inserido. Pois é, esse ciclo é interessante, porque aqui fora nós temos aqueles que estão cometendo delitos. E o trabalho da polícia ou das forças de segurança também está acontecendo normalmente para evitar, para proteger a sociedade. Muitas vezes eles são deslocados para o presídio. E aí nós já temos a notícia que alguns também, como o senhor disse, a responsabilidade judicial, são liberados. E aqueles liberados voltam ao crime, ao invés de ficar em casa. Então existe esse ciclo. Como se controla isso? Olha, o sistema prisional é a última etapa desse ciclo, né? O processo de investigação policial, o processo de acusação, o processo de decisão não é do sistema prisional, né? Nós recebemos, e o sistema tem recebido presos em todo o estado de Santa Catarina, e inclusive em níveis superiores ao período pré-pandemia. Então, o que acontece normalmente agora é o que sempre aconteceu, né? Um auto de prisão em flagrante é avaliado pela autoridade judicial, que confirma ou não a prisão. Isso sempre aconteceu, não é por conta da pandemia, né? No começo da pandemia nós tivemos um ciclo, uma liberação de presos no que se refere à progressão de regime, à liberação para as horárias, a ampliação, a antecipação dessa progressão de regime. De fato aconteceu com bastante sensibilidade por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público. Isso não acontece mais, né? Isso, a cada caso está sendo avaliado pela autoridade policial, pelo Ministério Público e pela autoridade judicial na forma da lei. Então a quantidade de pessoas entrando no sistema, repito, ela já é hoje igual ou até superior em muitos casos nessa semana ao período pré-pandemia. Então o sistema se encontra recebendo presos normalmente no seu dia a dia. Se ele disser que teve contato com alguém que estava contaminado, qual é a situação? Olha, a autoridade judicial, bom, essa informação ela tem dois destinatários. Enquanto o preso não estiver no sistema penal, essa informação ela é importante para a autoridade policial, para quem está fazendo o manuseio da prisão em flagrante. Se ele chegando na unidade, ele vai passar por uma barreira sanitária, ele vai ter a temperatura aferida, ele vai preencher um relatório inicial com uma anamnese inicial por parte do setor de saúde, e ele relatando essa situação, ele é colocado numa cela em separado e provavelmente com outros presos que tenham relatado o mesmo caso, né? Nós não temos celas no estado para que, por exemplo, entram 50 presos por dia no estado, nós não temos 50 celas por dia para receber e mantê-los isolados por todo o período. Então eles vão sendo separados em grupos nesse sentido. E depois
de testados e negativados ou positivados, então são encaminhados para as celas onde estão presos positivados e presos negativados. Tá certo, muito bem colocado pelo secretário, né? Existem dois destinatários no que eu coloquei. Primeiro, ali na prisão, na delegacia, passando por ali também ele vai ser questionado se passar ou não, mas a resposta foi dada justamente quando ele está lá na chegada do complexo, no caso. Secretário de Administração eles Prisional, sim, pois não? São separados. Eles são separados em função disso, né? E repito, a permanência deles no sistema prisional não representa nenhum risco sanitário para eles, né? Bem ao contrário, existe atendimento médico em todas as unidades e eles têm recebido, haja vista, nós temos hoje uma taxa de letalidade no estado de 0,17%, que tem oscilado entre 0,14% e 0,18%, hoje 0,17%, que é infinitamente menor que a taxa de letalidade da sociedade brasileira, né, hoje, né, a qual nós estamos sujeitos, que é de 3,5%. Só uma última colocação. Quantos contaminados ativos nós temos hoje na Cayanduba? De 93. Não entendi. 193. Nós tivemos, porque o que acontece? Nós tivemos pessoas que foram confirmadas, né? Confirmadas, 5 ao todo foram confirmadas com o Covid, a partir dos testes, a partir do diagnóstico feito pelas autoridades médicas, e desses restam 33 ativos no sistema prisional na Cayanduba, o 193 é o número do estado. 33, ou seja, desses 505 confirmados, 472 estão na condição de recuperados ou curados, que é a mesma condição que eu estou agora falando com vocês e já estou trabalhando, né? Então, ou seja, passaram pela doença, desenvolveram alguns sintomas leves e depois disso foram curados. E restam nesse momento, desses 505, 33 na condição de ativos, que permanecem isolados, recebendo atenção de saúde. Secretário de Administração Prisional Socioeducativa no estado de Santa Catarina, Leandro Lima, muito obrigado por sua atenção, pelos esclarecimentos aqui para a nossa região do litoral, região toda do Vale também, a Rádio Menino. Obrigado, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, à disposição e parabéns pelo trabalho importante que vocês fazem na informação à sociedade. Grande abraço. Você está no Estação Notícia.